Muito boa tarde para todos e para todas. Eu quero cumprimentar aqui a mesa uma pessoa do psicanalista Gilles Garcia, meu amigo Mardoni, e com ele, meu amigo Cláudio Ferreira Lula. Eu tenho sou uma mistura de um dublê de psicanalista e político, desde sempre. Eu acho que eu consigo um pouco fazer esse impossível. E também entre os meus filhos tenho políticos, que é o Valton Júnior, que é psicanalista, a Marina, que é psicanalista no Rio de Janeiro, e o Cláudio, que pende mais para a atividade política. Então, uma coisa interessante, né? Isso como se reflete nas relações familiares, né? Não é só a posição do pai, mas também e fundamentalmente da mãe. A mãe também é política. Então eu queria trazer uma coisa assim, vamos fazer um sobrevoo em torno do tema que está proposto aqui. Difícil, porque polissêmico. São múltiplos vértices que precisam ser articulados. A primeira coisa que eu gostaria de falar é que nós vivemos na primeira civilização, entre aspas, mundializada da história. Esse é o momento em que o mundo está articulado por duas tiranias. A tirania do mercado lucro, e a tirania do processo comunicacional, a tirania midiática. Esses dois sistemas são absolutamente despóticos. E esses dois sistemas produzem, no mundo contemporâneo, duas formas de funcionamento político. O estado de exceção. O estado de exceção não está no Brasil simplesmente. O estado de exceção varia a sua brutalidade, mas ele está por toda parte, inclusive nos países europeus. Que se fala muito em hipocrisia, mas em matéria de hipocrisia, os europeus não perdem para muita gente, não. Quer dizer, em matéria de hipocrisia, o que os europeus já fizeram pelo mundo afora, você, se contar nos dedos, você vai ver que o Brasil é muito menos hipócrita. Então, o outro ponto desse processo é a questão de que nós vivemos num estado de guerra. É um estado de guerra, que pode ser guerra aberta ou pode ser simplesmente uma violência disfarçada, uma violência simbólica, mas uma violência não menos desestruturadora. Então, nós estamos numa situação mundial onde esses elementos estão todos dentro da historicidade, dentro das contradições de classe, das lutas entre classes. E aqui vamos terminar com essa história de querer dizer que Marx perdeu a vez. Marx está muito mais presente agora do que nunca. Ou seja, é uma luta entre classes que se coloca para o mundo inteiro, como é igualmente uma luta entre a cultura e a história. Nós estamos dentro desse contexto onde a teoria e a prática se entrechocam, onde tudo isso desemboca numa tentativa constante de negar a luta
de fazer com que essa visão desapareça nas ideias de multiculturalismo, de diferença. A diferença é porque o problema dos negros, o problema não sei de quem, o problema disso, o problema daquilo. Isso nos desorienta. O problema não é a diferença, o problema é a contradição de classe. A diferença é importante, mas não é ela que movimenta e dinamiza o processo político. Então eu creio que esse é um ponto importante para se colocar. Em 1932, 33, eu creio que foi por aí, Einstein e Freud trocaram cartas. Nessas cartas, o Einstein, que era um pacifista, né, muito inveterado, né, ele dizia, perguntava ao Freud como era possível alcançar a paz. E o Freud, meio matreiro, né, acho que ali o Freud não foi sincero. Ele, de certo modo, saiu pela tangente. A história de uma Liga das Nações, se algum dia as nações pudessem abrir mão de parte da sua soberania. É preciso não conhecer política para imaginar que alguma nação vai abrir mão da sua soberania. Eu concordo com alguém que disse, eu acho que foi o Danziato que disse hoje de manhã, que o Freud e o Lacan simplesmente se esquivaram de interferir na vida política, com frases evasivas, com frases de efeito, retóricas e etc. Quer dizer, mas se evadiram da verdadeira luta política. É só uma lembrança. Viena, em 1900 anos 30, foi a Viena Vermelha. A Viena que viveu uma prefeitura vermelha. O Freud nunca deu uma palavra. O centro judiciário de Viena foi incendiado e 100 pessoas foram incendiadas lá. E o Freud nunca deu uma palavra sequer. Então não vamos com essa história de que temos que estar sempre idealizando os nossos gênios fundadores. Eles têm as suas mesquinharias, as suas ambições e, portanto, as dificuldades de interferir naquilo que é o processo político. E nessas cartas o Freud dizia que talvez o superego coletivo ou a sublimação conseguissem impedir que a pulsão de destruição levasse o homem para o desfiladeiro do caos. Então essa é uma questão importante. Depois daí, o que nós vimos foi que o processo guerreiro nunca abandonou o homem. Todos os grandes cientistas políticos, desde Maquiavel, colocam exatamente isso, que a capacidade destruidora do homem está sempre em funcionamento. Maquiavel, Hobbes, quer dizer, a variação é apenas no modo de colocar. Se Maquiavel afasta a visão teocêntrica, Hobbes vai teorizar o modo de como o soberano, o Leviatã, vai estabelecer a subordinação do povo para que o homem não seja o lobo do homem. Então essa é uma questão que vai se colocando e traçando um caminho entre cultura de paz e cultura de guerra. E aí entra a ideia de que é o comum dela inteiramente, do Clausewitz, que diz que, olha, a política é apenas a guerra é apenas a política por outros meios. Ou seja, a guerra é uma extensão da política. E se vivemos numa guerra, vivemos dentro do processo político. Se vivemos no golpe, vivemos dentro do processo político. A partir de um certo momento, com os reformismos, com a economia
a economia, essa economia keynesiana, né, ela deu um certo freio à sanha tirânica do mercado do capital. E isso permitiu que houvesse um avanço. E houve durante muito tempo um otimismo muito grande. Um otimismo que fizeram reavivar a velha ideia kantiana do projeto da paz perpétua, né? Aí vieram os teóricos, né? Teóricos e filósofos são terríveis, viu? É preciso ter muito cuidado com eles, inclusive conosco, psicanalistas, que nós também somos, né? Então, eu creio que nessa situação, você viu os teóricos tentarem superar a visão marxiana da luta de classe. Aí Max Weber, entre paixão e razão, vai lá na história dos seus tipos básicos, a ética da convicção, e a ética do cientista e a ética do coração. Do coração para explorar os outros, né? Quer dizer, então essa visão, essas visões vão sendo teorizadas, isso vinha desde Rousseau, com a ideia de vontade geral e contrato social, etc. Então, na medida em que isso vai avançando, naturalmente, a luta entre os intelectuais e a prática teórica, que vai perdendo terreno. Porque no processo histórico, a existência da prática teórica é fundamental. A inexistência de intelectuais capazes de prática teórica faz corpo único com a despolitização. Ou seja, os intelectuais vão perdendo força. Fukuyama, num determinado momento, Francis Fukuyama, nessa euforia do avanço do mercado, vai propor o fim da história. O fim da história era uma tese hegeliana de que o sujeito e o objeto finalmente tinham alcançado o espírito absoluto. Só na cabeça daquele maluco isso poderia ser, né? O fim da história, quando o sujeito e o objeto tinham finalmente obtido a sua conciliação. Bom, eu estou falando tudo isso porque nós temos que compreender que a nossa psicanálise, ela nasce dentro desses entrechoques. E ela nasce como uma visão capaz de colocar o homem na perspectiva do entendimento de que o que ele faz na política não é exatamente a decisão que ele toma na realidade, porque ele toma a decisão, o grupo ou o indivíduo toma a decisão não exclusivamente por força dos fins políticos, mas por força do que está nos pressupostos inconscientes, por força das determinações inconscientes. E isso a gente tem tentado passar para os políticos, mas os políticos eles dizem, não, eu não tenho inconsciente. Isso não existe, né? Isso não existe, isso é invenção de você. Esse negócio de inconsciente não existe, né? Então, essa é uma questão central dentro dessa caminhada. E aí vem, para reforçar isso, o iluminismo. Ou seja, a razão iluminista, que coloca essa coisa do ideal da razão. A razão e, ao lado da razão, naturalmente, a ciência. A ciência ideal e o ideal da ciência. Quer dizer, eu não sei o que é pior, se é a ciência ideal ou só o ideal da ciência. Porque ambos vão criar um problema complicado, levando o indivíduo a acreditar que a ciência vai salvar o homem da sua desgraça social, da sua desgraça na interação social e na degradação social. Só se for botar o Trump dentro do foguete e ele for morar em Marte, né? Aí sim, a ciência vai salvar o Trump,
Né? Quer dizer, e os amigos dele, ou Bill Gates. Quer dizer, então, mas essa é a questão dessa relação entre ciência ideal e ideal de ciência, que a razão iluminista vai assumir. Depois, os pensadores da escola de Frankfurt, muito timidamente, vão tentar desconstruir essa coisa toda. Vão tentar desconstruir isso, dizendo que não, mas de qualquer modo, essa visão negativa da escola de Frankfurt não vai muito longe. Né? Ela vai acabar dizendo, não, mas aí dentro desse processo existem as forças capazes de refazer o conjunto da sociedade e de dar uma nova dimensão à sociedade, ou seja, que o mercado capitalista vai finalmente conseguir, né, restabelecer através do consenso, através do argumento, como dizia o Habermas, né, vai restabelecer a compreensão e a paz na democracia. Quer dizer, os teóricos sempre encontram uma maneira de teorizar que essa paz vai acontecer. E quando nós, psicanalistas, vemos o tempo todo, e Freud já dizia isso, e aí ele foi absolutamente sincero, que o homem é um animal perigoso. E que o homem é um animal perigoso porque a pulsão destrutiva, a pulsão de morte, ela é muito mais capaz de levar adiante as relações sadomasoquistas do homem do que a pulsão de vida é capaz de contê-lo. Se Freud colocou uma contenção já na sua teorização na ideia de masoquismo erógeno ou masoquismo primário, conter aí a pulsão de morte, ele, em contrapartida, já colocou no masoquismo moral o perigo que é o funcionamento do ser humano e como o masoquismo moral pode ser um instrumento para a destruição. Essa é uma questão importante. Eu estou caminhando para afunilar aqui, para chegar no fim da minha exposição. Eu queria só que vocês tivessem um pouco de paciência, porque com a minha dificuldade, a minha cegueira, eu tenho que ler aqui dentro da tela do pensamento. Quer dizer, então, nesse ponto, eu creio que é importante que a gente compreenda que aquilo que eu disse pela manhã, eu vou repetir, o problema do grupo narcísico, o problema dos grupos, a questão que Freud coloca em psicologia de massa e análise do ego. Tem um maluco aí que diz que não tem mais massa não, só tem multidão. É o Antônio Negri e os que junto com o americano teorizaram o negócio de a multidão que só tem, essa multidão produz só indivíduos singulares. Quer dizer, um monte de teorias que vão se amontoando umas por cima das outras, tentando justificar essa maluquice chamada globalização. Quer dizer, e dentro desse contexto, quer dizer, nós vamos ter que compreender que o que o Freud diz lá na questão do narcisismo de pequena diferença, que esse narcisismo sempre se contrapõe, o narcisismo de um grupo sempre está contraposto ao narcisismo da diferença de um outro grupo, e aí acontecem as coisas mais bárbaras e mais terríveis, como foi na Guerra do Golfo, né, com acho que foi um psicanalista lacaniano que fez um trabalho belíssimo sobre a gravata croata, que era uma das torturas mais terríveis praticadas na Guerra do Golfo. Não vou falar nisso porque me demoraria muito. Então, nesse processo, nós somos pessimistas do ponto de vista do caminho da política. Por quê? Porque é essa luta constante entre grupos amigos e inimigos, coletividades amigas e inimigas. Inimigas num contexto não só do seu narcisismo de grupo, mas também daquilo que alimenta esse narcisismo, a economia,
a religião, as coisas do tipo. Se Nietzsche imaginou que tinha finalmente vencido o pensamento teocrático, enganou-se. A vontade de poder não vence o pensamento teocrático. A teocracia está voltando com toda a força e o Brasil é um exemplo disso. Esses juízes todos são evangélicos protestantes. Aliás, hoje o Marco Feliciano foi preso por estar tentando seduzir uma menina de 12 anos. Né? Quer dizer, são esses patifes teocráticos, né, que nós estamos vendo por toda parte e que alimentam essa ética às avessas, essa ética pelo avesso, ética que domina o poder judiciário, a ética, segundo eles, do combate a uma corrupção que é a própria corrupção da incapacidade de pensar. Ou seja, existo para pensar foi totalmente invertido. Não pense, porque se você pensar, você não consome. E você não consome besteira. Você não consome tolice, você não consome as tolices da Globo. Você não consome as tolices do sistema midiático que bombardeia o dia e noite as mentes de todos nós. Então, e vem aquela ideia maravilhosa do Zizek. Diz assim, uma dificuldade de combinar, falar, dizer, fazer. Ou seja, esse discurso do falar, do dizer e do fazer é absolutamente impossível. Ele se torna impossível, porque o que se fala não é o que se diz, e o que se diz não é o que se faz, e aí nós caímos exatamente no ponto em que o sistema do capital, a sua cultura que hipocritamente chamam de paz, quer exatamente que nós não pensemos. E para que nós não pensemos, é preciso que confundamos tudo. Confundamos ética com moralismo imbecil. Né? Confundamos tudo e possamos então ser dóceis cordeiros nas mãos dessa patifaria nacional, cujo representante maior é este patife do Michel Temer. Não tem meias palavras para essas coisas, não. O discurso cientificista para adoçar a academia. A academia gosta muito do discurso científico, polido, vamos dizer, muito cordial, generoso, não sei o que, essas conversas. Então, não tem como você dizer que esse senhor Moro não é um maluco vestido de preto, que nem aquele príncipe Hamlet, aquele melancólico príncipe do Shakespeare. Quer dizer, e que acredita que conseguiu o que Hegel pretendia. Ele é um espírito absoluto. Ele conseguiu juntar sujeito e objeto. Conseguiu. Quer dizer, aquilo que o Schreber pretendia. Né? O pensamento schreberiano é notável no sentido de nos colocar a questão de que essa paranoia do falar, do dizer e do fazer está presente, só que eu vejo por um outro viés um pouco diferente. Ou seja, que a paranoia é a política, o inconsciente é a política, só que precisa acrescentar, o inconsciente é a política sob a sua forma paranoica. Quer dizer, e essa forma paranoica é exatamente a forma schreberiana. Schreber é um grande político. Schreber é muito mais uma consequência da luta pelo poder, da luta interna pelo poder, o delírio do poder, do que um arranjo para vencer a homossexualidade. Eu creio que essa é a grande questão, que é a questão da paranoia que domina o mundo e se espalha pelo mundo e pelo país, sob formas diversas. Eu não estou falando da paranoia pura,
mas todas as formas de funcionamento da paranoia que nós estamos vendo, porque qual é o combustível fundamental do paranoico? O ódio. O ódio. O paranoico tem como seu combustível fundamental o ódio. Então, o ódio dos paranoicos da classe média está aí avançando a todo vapor. A Mariana Chauí diz que a classe média tem 3 abominações, né? A abominação da ignorância, porque são ignorantes, né? A abominação da ética, porque são desonestos, e a abominação da perversão, porque são perversos disfarçados de bons moços. Então, o que nós estamos vendo é o paradoxo ético que domina o mundo e domina o Brasil neste momento. Nós estamos vendo uma situação em que a psicanálise pode sim ajudar. E eu vou só terminar com uma metáfora, um conjunto de metáforas do Bobbio, do Norberto Bobbio, que diz o seguinte, que nós temos 3 situações metafóricas para tentar compreender como sair disso. A primeira situação é a mosca na garrafa e o psicanalista como observador externo. Quer dizer, a mosca não consegue, ela tem uma saída, mas a mosca não consegue sair. E o observador não consegue fazer nada para que a mosca saia da garrafa. O segundo é o peixe na rede. O peixe na rede, quanto mais ele se debate, mais ele se amarra. Portanto, sem saída. E a terceira é o do labirinto. Diz o Bobbio que a do labirinto, o observador, o psicanalista, está dentro do labirinto. Estou botando o psicanalista aí por minha conta. O observador psicanalista está dentro do labirinto. Portanto, ele pode encontrar um fio de Ariadne ali dentro, mas com o conjunto da população que está dentro do labirinto. Eu acho que o Bobbio esqueceu de dizer, e eu vou acrescentar, ele esqueceu de dizer que dentro do labirinto está o Minotauro. E o Minotauro pode nos engolir, e o Minotauro é o mercado do capital na sua aliança perversa com o sistema midiático. Muito obrigado.